Fique aqui agora para entender tudo sobre os espelhos planos com Sukita. E é isso aí, vamos estudar os espelhos planos, um assunto bem simples de ótica geométrica, e a gente vai ver alguns elementos, alguns modelos de questões que podem aparecer envolvendo esses assuntos. Então bora começar primeiro dando uma primeira olhada de como é esse espelho, como ele é representado. Beleza? Então vem aqui para o papel. Quando a gente fala de espelhos planos, a gente está falando de ótica. Se a gente fala de ótica, a gente está trabalhando com luz. Então, no nosso dia a dia, usar espelhos é algo muito comum. Então a gente tem aqui um raio luminoso, um feixe de luz, e a gente vai analisar ele. Esse cara aqui de preto é o espelho. Tá vendo essas bordinhas aqui? Isso quer dizer que esse é o lado de dentro do espelho, ou seja, aquele mundo virtual em que aparece nossa imagem lá dentro. Aqui para fora é o nosso mundo real, é aqui onde a gente aparece, é aqui onde os raios de luz estão se propagando. Se a gente está analisando espelhos, se a gente está analisando raios de luz, qual é o fenômeno ondulatório que acontece aqui? É justamente a reflexão. Então, a gente vai analisar a reflexão. Para isso, a gente precisa de algumas leis que regem a reflexão. Quais leis são essas? Eu tenho duas, ó. Uma dessas leis vai falar sobre o quê? Vai falar que o raio incidente, que é esse cara aqui, incide. O raio incidente, o raio refletido, que é esse que reflete, e a reta normal. Quem é a reta normal? É a reta que faz 90 graus com o espelho. Essa lei diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal estão contidos no mesmo plano. Ou seja, falando de um jeito bonito, eles são coplanares. Essa é uma das primeiras leis lá que aparece. A segunda, ela é bem simples e fala que o ângulo de incidência, que ângulo de incidência é esse? É o ângulo que o raio incidente forma com a reta normal. Então essa lei me diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ok? Essa é a primeira regrinha, uma das primeiras leis que aparecem aqui na reflexão, no estudo dos espelhos planos. Bora analisar agora como se comportam as imagens, já para a gente começar a entender essa questão da geometria. Para os espelhos, a gente tem um objeto sempre real, no caso dos espelhos planos aqui, temos o espelho e aparece uma imagem. Essa imagem é uma imagem virtual. É uma imagem que está lá dentro daquele mundo do espelho que a gente não consegue estar lá junto com ela. Uma coisa interessante aqui é que a distância entre o objeto e o espelho, ela é igual à distância entre o espelho e a imagem. Ou seja, se daqui para cá é uma distância D, daqui para cá é uma distância D. Se daqui para cá é 1 metro, daqui para cá é 1 metro. Então elas são equidistantes, ok? Mas como é que se formam essas imagens? Como é que você sabe que é uma imagem virtual? O que caracteriza uma imagem ser virtual? Porque sempre vai ser assim no caso dos espelhos planos. Analise aqui rapidinho essa imagem. Eu tenho um objeto real aqui, e os raios de luz batem nele, refletem nele e vão chegar aqui no espelho, ó. Um raio de luz veio, incidiu no espelho, reta normal, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, e esse raio, é refletido. A mesma acontece para os outros raios, ó. Chega aqui, refletiu. Chegou aqui, refletiu. Veja que esses raios não convergem entre si, se a gente tem nosso olho aqui. Mas os prolongamentos desses raios refletidos vão convergir em um certo ponto. Esse ponto, formado pelos prolongamentos dos raios refletidos, é justamente onde se forma a imagem. Então, essa imagem é virtual porque ela não é formada pelo encontro, pela convergência dos raios refletidos, mas pelo prolongamento desses raios refletidos. E isso caracteriza justamente a imagem virtual. E é isso também, geometricamente, que explica o fato desse objeto ser equidistante dessa imagem em relação ao espelho.
Então veja que faz muito sentido aqui no estudo dos espelhos planos. Bora tentar complicar um pouquinho mais nossa vida aqui. O que é que a gente pode fazer? Vamos associar dois espelhos planos. Então vem cá. Então tá aqui, ó. Bora associar dois espelhos. O que é que acontece? Veja, eu tenho um espelho 1 aqui e um espelho 2 aqui. Eu estou associando eles, juntei os dois aqui e eu deixei um ângulo alfa entre eles. E coloquei um objeto aqui no meio. Esse objeto vai formar uma imagem aqui nesse espelho. Esse objeto vai formar uma imagem aqui nesse espelho. Mas o que acontece é que essa imagem aqui, ó, formada nesse espelho, vai servir como objeto para esse espelho aqui. E aí vai começar a aparecer outras imagens. Então, essa é uma situação que começa a aparecer várias imagens na nossa associação. E como a gente descobre o número n de imagens formadas? É justamente com esse equacionamento aqui. Então, o número n de imagens formadas numa associação de espelhos é dada por 360 dividido por alfa, que é o ângulo em graus formado entre os dois espelhos, menos 1. Esse equacionamento aqui é o que vai dar o número de imagens formadas e para isso bora fazer um exemplo para botar em prática essa questão aqui e ver que realmente dá certo. Ó, dois espelhos planos são associados de modo que suas superfícies refletoras formem um ângulo diedro de 45 graus. Então eu tenho dois espelhos aqui, ó, E1 e E2, e esse ângulo daqui vai ser um alfa de 45 graus. Um objeto luminoso, ó, é colocado diante da associação. Determine o número de imagens que os espelhos conjugam ao objeto. É justamente aquilo. Qual é a fórmula? N igual a 360 sobre alfa menos 1. Quem vai ser N? N é 360 dividido por 45 menos 1. N é igual a 360 dividido por 45. Vai dar justamente 8. Menos 1 vai ser 7. Então são 7 imagens. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações. Não esquece de compartilhar esse vídeo e valeu!